A impressionante ponte do desfiladeiro de Huadiang, situada na província de Guizhou, na China, é atualmente considerada a ponte mais alta do planeta. Suspensa a aproximadamente 625 metros acima do cânion formado pelo rio Huadiang, essa colossal construção atinge uma altura comparável à de escalar até o topo do arranha-céu mais elevado do país. Sua edificação atravessa um dos terrenos mais desafiadores da Terra, o que exigiu soluções inovadoras em engenharia e um planejamento meticuloso desde os estágios iniciais. Durante sua construção, as equipes técnicas enfrentaram inúmeros obstáculos. As características do terreno, típicas de regiões montanhosas profundas, trouxeram instabilidades geológicas e ventos intensos, que eram intensificados pela configuração natural do cânion. Esses elementos impuseram grandes dificuldades à montagem dos componentes, especialmente em razão dos riscos inerentes ao trabalho em altitudes tão elevadas. Apesar dos desafios, o cronograma foi respeitado e a obra foi entregue no prazo previsto, com sua inauguração oficial ocorrendo por volta de meados da década de 2020. O destaque da ponte vai muito além de sua altura impressionante. A estrutura incorpora algumas das técnicas mais avançadas da engenharia de pontes da atualidade. Cada etapa do projeto precisou conciliar fatores como segurança, resistência e viabilidade de execução, enfrentando não só as forças naturais intensas da região, mas também o peso monumental da própria construção. O resultado é uma obra-prima que ultrapassa os limites tradicionais da engenharia em ambientes extremos. A localização no coração do cânion de Huadiang intensifica o impacto visual da ponte. A profundidade do vale, aliada às encostas escarpadas e pedregosas, exigiu fundações extremamente rigorosas e precisão máxima em cada fase da execução. Dentro desse contexto, a ponte não se firmou apenas como recordista mundial, mas também como um símbolo do domínio técnico e da ousadia conquistados pela engenharia contemporânea da China. Na província de Guizhou, há um ditado que diz não existir 3 palmos de terra plana em toda a região. Essa frase descreve com exatidão o relevo montanhoso predominante, onde mais de 90% da área é formada por serras e colinas. Esse cenário geográfico, embora desafiador, oferece paisagens naturais de tirar o fôlego, muitas vezes comparadas às da Suíça, e fez da província um ponto turístico de destaque, admirado por sua beleza e riqueza cultural. No entanto, por trás dessa exuberância visual, Guizhou enfrentou ao longo de décadas um isolamento marcante. O acesso à província sempre foi difícil, e mesmo as viagens internas eram prejudicadas por estradas cheias de curvas e por distâncias extensas, o que tornava até os percursos mais curtos demorados. Esse quadro comprometeu seriamente o crescimento econômico e social da região. Foi somente a partir do fim da década de 1990 que o governo da China iniciou um projeto ambicioso de integração da província com o restante do território nacional. Esse processo incluiu a construção do Aeroporto Internacional de Guiyang-Longdongbao, a implantação de linhas ferroviárias de alta velocidade e a criação de uma ampla rede de rodovias modernas. Ainda assim, os obstáculos naturais exigiam soluções cada vez mais inovadoras. Fruto desse esforço contínuo, Guizhou hoje conta com aproximadamente 32 mil pontes, evidenciando o quanto foi necessário superar vales profundos e encurtar caminhos que antes seriam longos e ineficazes. Essas obras permitiram criar ligações diretas em meio a um relevo extremamente complexo, revolucionando a mobilidade na região. Entre todas essas estruturas, a ponte de Huadiang se sobressai como um dos maiores marcos da engenharia local. Mais do que um feito técnico diante das barreiras naturais, ela simboliza uma conquista estratégica na integração territorial, no fortalecimento logístico e na promoção do desenvolvimento sustentável de Guizhou, consolidando um novo capítulo na história da província. A grandiosidade da ponte de Huadiang se revela nitidamente quando comparamos a realidade anterior com a atual em termos de mobilidade na região. Antes que essa imponente obra fosse erguida, cruzar o cânion demandava viagens demoradas, que podiam ultrapassar 2 horas por caminhos estreitos, sinuosos e cheios de perigos nas montanhas. Com a nova estrutura em operação, esse trajeto passou a ser feito em apenas cerca de 2 minutos, demonstrando com clareza o quanto a construção transformou a eficiência do transporte
transporte local. A ponte faz parte da rodovia Guizhou S57, um eixo viário com aproximadamente 150 quilômetros de extensão que atravessa o centro de uma área montanhosa densa e de difícil acesso. Em alguns trechos, foi necessário intervir de forma drástica na geografia local, como o corte de uma montanha ao meio. Para executar tal tarefa, os engenheiros utilizaram explosivos e equipamentos de perfuração pesada, abrindo um enorme vão em forma de V diretamente na rocha maciça. Essa via liga o Distrito Especial de Liuzhi ao Condado de Anlong por meio de 14 interseções, o que contribui para um tráfego mais fluido e previsível. O conjunto de túneis, pontes e viadutos transforma uma região conhecida por suas dificuldades geográficas em um corredor logístico eficiente e vital para o crescimento econômico da área. A ponte de Huajiang ocupa o papel central nessa transformação, conectando de forma direta os dois lados do cânion e assegurando a continuidade da rodovia. Para escolher o local ideal da construção, os engenheiros estudaram uma faixa do rio que abrangia entre 5 e 10 quilômetros rio acima e rio abaixo. Nesse processo, levaram em conta fatores como a consistência do solo, a estabilidade das encostas, a profundidade do cânion e a largura do vão que precisava ser vencido. Com todas essas análises, tornou-se evidente que seria indispensável criar uma estrutura de proporções sem precedentes. Desse modo, a ponte acabou sendo projetada com uma altura recorde mundial, refletindo não apenas uma solução técnica ousada, mas também o desejo de superar os desafios impostos pela natureza com engenhosidade e visão de futuro. A impressionante ponte de Huajiang conta com uma extensão total de 2.890 metros, sendo seu vão principal de 1.420 metros, medidas que a posicionam entre as maiores do mundo em sua categoria. Dada a magnitude da obra e o desafio imposto pelo relevo acidentado da região, os projetistas precisaram estudar minuciosamente qual solução estrutural garantiria segurança e viabilidade técnica. Duas alternativas foram consideradas. A primeira, com estrutura estaiada, exigia torres extremamente altas e cabos inclinados que sustentariam diretamente o tabuleiro. Apesar de ser uma opção eficaz em terrenos menos acidentados, ela se mostrava pouco prática para um vão tão extenso em meio a escarpas rochosas íngremes. A segunda alternativa, que acabou sendo escolhida, foi a de uma ponte suspensa com treliça metálica, cuja eficiência já havia sido comprovada em terrenos montanhosos semelhantes. Nesse modelo adotado, os cabos principais são firmemente fixados à rocha sólida das montanhas, garantindo uma estabilidade estrutural excepcional. O tabuleiro, por sua vez, é sustentado por cabos verticais ligados aos cabos principais, o que permite uma distribuição equilibrada do peso ao longo de toda a estrutura. Antes de iniciar a construção no terreno, foi realizada uma etapa essencial, a pré-montagem virtual da ponte. Essa simulação digital permitiu prever a ordem das etapas de montagem, detectar possíveis interferências e ajustar as margens de tolerância com antecedência, o que aumentou consideravelmente a segurança e a precisão da execução. A estrutura metálica da ponte é formada por 93 segmentos de treliça, que incluem longarinas, painéis de base e componentes diagonais. Para a montagem completa, foram utilizadas 22.000 toneladas de aço, aproximadamente o triplo do peso da famosa estrutura metálica da Torre Eiffel. Elevar e posicionar com precisão esse volume colossal de material a centenas de metros de altura foi um desafio técnico que exigiu extrema exatidão, já que qualquer falha poderia comprometer seriamente a segurança da obra e causar prejuízos materiais consideráveis. Erguer uma ponte a mais de 625 metros do chão é uma empreitada que exige soluções muito além dos métodos tradicionais. Ainda que o aço seja extremamente resistente, uma queda de tal altura comprometeria sua estrutura, além de gerar um prejuízo financeiro incalculável. Por isso, garantir que cada peça fosse posicionada com exatidão absoluta tornou-se uma prioridade indiscutível. O guindaste mais alto do planeta, conhecido como Big Carl, tem 250 metros de altura, ainda insuficiente para operar diretamente sobre o imenso cânion de Huajiang. Diante desse impasse, os engenheiros adotaram uma abordagem mais engenhosa, um sistema de guindaste suspenso por cabos, popularmente chamado de guindaste aéreo. Esse método funciona como uma espécie de trilho elevado. As peças da ponte eram içadas a partir de suas extremidades, onde já se encontravam as fundações e apoios prontos, e então deslizavam horizontalmente sobre cabos estendidos, em um movimento
movimento que lembra o trajeto de um monotrilho. Isso permitiu que cada componente fosse colocado com extrema precisão no local exato onde deveria ser fixado. A construção avançou do centro da ponte para as bordas. Essa tática manteve o equilíbrio da estrutura ao longo da obra, prevenindo a concentração de peso em apenas um ponto. Cada segmento metálico era instalado com o auxílio do Beidou, o sistema de navegação por satélite desenvolvido na China e equivalente ao GPS, garantindo alinhamento com precisão milimétrica. Outro grande desafio foi a geografia do terreno. O cânion apresenta encostas inclinadas e desiguais. Para compensar essa assimetria, as torres de sustentação foram projetadas com alturas diferentes, 262 metros no lado norte e 205 metros no lado sul. Além disso, os cabos utilizam um sistema de ancoragem adaptado às características geológicas de cada margem, assegurando estabilidade total e distribuição adequada das forças estruturais. Essa combinação de tecnologia, precisão e adaptação ao terreno demonstra o alto nível de engenharia envolvido em uma das construções mais audaciosas do mundo. O local onde foi erguida a ponte de Huajiang apresenta uma série de obstáculos geológicos bastante desafiadores. Diferentemente de terrenos planos, o cânion se caracteriza por encostas íngremes, afloramentos rochosos e mudanças bruscas de altitude. Esses elementos tornam extremamente complexa a tarefa de distribuir as cargas estruturais de forma equilibrada. Diante dessas particularidades, os engenheiros precisaram desenvolver fundações sob medida, adaptadas minuciosamente à configuração geológica da região. A irregularidade do relevo exigiu uma abordagem estrutural assimétrica. As torres principais da ponte foram projetadas com alturas distintas, uma solução necessária para lidar com as diferentes condições encontradas em cada encosta. Essa desigualdade não se limita à aparência, ela é essencial para a estabilidade da construção a longo prazo. As ancoragens dos cabos também seguiram esse princípio, sendo instaladas em profundidades variadas, de acordo com o ponto exato onde os cabos tocam o solo rochoso. Além do terreno acidentado, a região montanhosa de Guizhou apresenta um nível moderado de atividade sísmica. Embora não esteja entre as áreas mais suscetíveis a terremotos severos, a possibilidade de tremores foi considerada desde o início do projeto. Em estruturas com grandes vãos, como é o caso, o tabuleiro suspenso pode se mover como um pêndulo durante um abalo, o que aumenta os riscos de instabilidade. Para enfrentar esse desafio, foram incorporados mecanismos de dissipação de energia semelhantes a amortecedores. Esses dispositivos ajudam a absorver parte do impacto sísmico, reduzindo a quantidade de força que chega aos pilares e cabos principais. Além disso, esses sistemas são projetados para permitir que a ponte suporte variações térmicas naturais, como o aquecimento durante o dia e o resfriamento à noite ou entre estações do ano, sem comprometer sua integridade. A união entre técnicas estruturais sofisticadas, soluções geológicas específicas e sistemas de proteção contra terremotos assegura que a ponte continue operando com segurança, mesmo em condições desfavoráveis. Esse exemplo evidencia a relevância de um projeto totalmente integrado à paisagem natural, respeitando suas limitações e tirando proveito de suas características para garantir resistência, funcionalidade e durabilidade. Entre todos os elementos naturais levados em conta durante o planejamento da ponte de Huajiang, o vento se destacou como um dos mais desafiadores. Em altitudes elevadas, especialmente ao cruzar profundos desfiladeiros, as correntes de ar podem se comportar de maneira imprevisível e atingir intensidades alarmantes. Esse fenômeno é amplificado por uma particularidade do relevo local, conhecida como efeito Venturi. Esse efeito acontece quando o ar é forçado a passar por passagens estreitas, o que faz com que sua velocidade aumente drasticamente enquanto a pressão diminui. Em regiões de cânions, onde a distância entre as paredes rochosas varia constantemente, o vento pode ganhar impulso repentino, criando rajadas violentas e turbulentas. Há registros indicando que, na área onde se localiza a ponte, essas rajadas atingem velocidades semelhantes às de um trem em movimento acelerado. Apesar de extensas simulações por computador terem sido empregadas na fase de projeto, elas não bastaram para garantir total segurança.
suspensa. Para confirmar o desempenho aerodinâmico da ponte, os engenheiros realizaram experimentos em túnel de vento, usando réplicas em escala tanto da estrutura quanto do cenário ao redor. Esses testes permitiram entender como a plataforma principal e os cabos de sustentação reagiriam a diferentes variações no padrão dos ventos. Outro recurso tecnológico adotado foi um sistema de medição sofisticado conhecido como Doppler LiDAR. Essa inovação utiliza feixes de laser para detectar partículas de umidade presentes no ar e capta alterações de frequência provocadas pela movimentação do vento. A partir dessas medições, foi possível construir uma imagem tridimensional detalhada do fluxo de ar que atravessa o cânion, fornecendo informações precisas e confiáveis para aprimorar o projeto da ponte. Com base em todas essas análises minuciosas, os responsáveis conseguiram assegurar que a estrutura fosse capaz de suportar condições extremas de vento, evitando riscos como oscilações excessivas ou falhas de estabilidade causadas por forças aerodinâmicas. O trabalho de engenharia vai muito além da cerimônia de inauguração da ponte de Huajiang. Após a liberação para o tráfego de veículos, a estrutura continua sendo submetida a um rigoroso acompanhamento técnico, justamente por causa das intensas forças envolvidas em construções suspensas dessa magnitude. Os cabos principais, que sustentam o peso de toda a parte superior da ponte, enfrentam tensões permanentes, com variações constantes conforme o fluxo e o peso dos veículos. Para garantir o controle em tempo real dessas tensões, os especialistas integraram fibras ópticas diretamente aos cabos de aço. Sempre que há um alongamento no cabo em razão de aumento na carga, a fibra se estica junto. Com a transmissão de luz por essas fibras, torna-se possível detectar mudanças no sinal refletido. Essas variações são analisadas por sensores chamados medidores de deformação óptica, que permitem calcular com exatidão o grau de alongamento dos cabos. Esse tipo de tecnologia fornece uma leitura contínua do comportamento da estrutura, tornando possível identificar alterações fora dos padrões normais. Assim, intervenções preventivas podem ser realizadas com antecedência, evitando que falhas menores se transformem em ameaças sérias à integridade da construção. Os cabos em questão são feitos de cordoalhas paralelas fabricadas previamente, reunindo centenas de fios de aço altamente tensionados, com precisão milimétrica. O processo de montagem requer um esforço manual complexo, geralmente executado em grandes alturas por equipes especializadas que se movimentam sobre passarelas estreitas suspensas acima da pista principal. Esse nível de vigilância técnica reforça a relevância dos cabos em estruturas desse tipo. Eles representam o verdadeiro alicerce da ponte suspensa, sendo fundamentais tanto para sua estabilidade quanto para a segurança de todos que a utilizam. A conservação desses componentes é decisiva para garantir uma vida útil prolongada à obra, reforçando o compromisso com a durabilidade e a eficiência da engenharia moderna. A ponte de Huajiang faz parte de um cenário mais amplo de grandes investimentos em infraestrutura realizados pelo governo chinês. A construção da estrutura teve um custo estimado de até 300 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, e foi finalizada em aproximadamente 3 anos e meio, um tempo considerado extremamente ágil diante da complexidade técnica envolvida. Mesmo sendo uma obra que bateu recordes globais, ela não é vista de forma isolada. A China se destaca mundialmente pela extensão de suas ferrovias de alta velocidade, pelo enorme número de pontes e pela grande quantidade de barragens. Na província de Guizhou, onde a ponte está localizada, essas iniciativas fazem parte de um plano mais amplo que busca impulsionar o crescimento em regiões tradicionalmente menos desenvolvidas. Desde o ano de 2012, o país tem direcionado investimentos que somam centenas de bilhões de dólares, ou seja, trilhões de reais, a projetos de infraestrutura com foco na redução das desigualdades. A meta é integrar áreas isoladas aos principais polos econômicos chineses, criando novas fontes de renda e diminuindo a dependência de grandes metrópoles como Pequim e Xangai. Guizhou também participa da chamada Iniciativa do Cinturão e Rota, uma política internacional que visa estabelecer corredores econômicos interligando diferentes continentes. Nesse contexto, empreendimentos como a ponte de Huajiang não apenas atendem às demandas locais por mobilidade e infraestrutura, como também funcionam como exemplos do
avanço tecnológico e do desenvolvimento alcançado pelo país ao longo dessas rotas comerciais. Dessa forma, a ponte não se limita a ser uma solução funcional para o tráfego na região. Ela simboliza, ao mesmo tempo, o comprometimento da China com o crescimento equilibrado entre suas regiões e a ambição do país em se consolidar como uma potência global em conectividade, engenharia e progresso social. A ponte de Huajiang foi idealizada para transcender sua utilidade como mero elo estrutural. Desde o início, ela foi planejada como um atrativo turístico de grande porte, com o objetivo de chamar a atenção de viajantes tanto do país quanto do exterior. Para alcançar esse propósito, sua construção inclui uma série de recursos especialmente voltados à vivência dos visitantes. Um dos destaques é um elevador panorâmico, com cerca de 800 metros de altura, que conduz os turistas até uma cafeteria com 2 pavimentos, instalada no interior de uma das torres de sustentação. Já na parte inferior da ponte, uma passarela com piso de vidro permite que os visitantes contemplem diretamente a imensidão do cânion abaixo, proporcionando uma visão vertiginosa da altura total da estrutura. Para reforçar o impacto visual, a ponte foi equipada com uma imensa queda d'água artificial que se estende por vários metros, agregando ainda mais beleza ao cenário. No entanto, a proposta vai além do turismo tradicional. O projeto também contempla o público que busca adrenalina. Foi montada uma base para a prática de bungee jump, possibilitando saltos a partir da ponte mais alta do planeta. Há ainda projetos para sediar eventos profissionais de base jump e implantar um centro voltado a esportes radicais no interior do cânion. Essas ações visam ampliar a relevância econômica da ponte, transformando-a em uma fonte constante de receitas. Com todos esses atrativos, a ponte de Huajiang se estabelece como um símbolo da engenharia moderna, unindo ousadia construtiva, fomento ao desenvolvimento local, incentivo ao turismo e projeção internacional. Em meio a um território desafiador, ela se ergue como testemunho do engenho humano e da capacidade de criar grandes obras até nos locais mais extremos.